Você acha que 1% ao mês é muito ou pouco? Tem gente que vê essa taxa e acha um baita rendimento, enquanto outros dizem que é pouco demais para fazer diferença. Mas a pergunta que realmente importa é: será que dá para ganhar mais do que isso de forma consistente com investimentos? A verdade é que 1% ao mês parece simples, mas envolve muito mais do que apenas olhar para a rentabilidade. Hoje vamos entender o que esse número realmente significa, quais tipos de investimentos podem ultrapassá-lo, quais riscos estão envolvidos e, principalmente, como evitar armadilhas enquanto busca retornos maiores. O primeiro ponto que precisa ficar gravado é simples e brutal. Não existe mágica, retorno, risco e liquidez formam um tripé e você normalmente só pode escolher 2 das 3 qualidades de cada vez. Se você quer um retorno alto, muito provavelmente terá que aceitar mais risco ou menos liquidez. Se quer liquidez imediata e risco zero, o retorno tende a ser mais baixo. Existem alguns cenários em que ultrapassar essa marca é relativamente fácil, mas geralmente estão ligados ao contexto econômico. O que estamos presenciando atualmente é quando a taxa básica de juros, a Selic, está muito alta. Em momentos assim, investimentos de renda fixa pós-fixados, como Tesouro Selic, CDBs e LCIs de bancos menores, podem render mais de 1% ao mês bruto, mas ainda assim é preciso considerar impostos e taxas para saber o ganho líquido real. Investir buscando altas rentabilidades tem seus riscos, e são esses tipos de risco que você deve ficar atento. O mais comum é o risco de mercado, que é quando o valor dos investimentos aumenta ou diminui ao longo do tempo. Por exemplo, uma ação pode valorizar 5% em um mês e cair 8% no outro. E isso pode acontecer mesmo que a empresa ou o fundo continue funcionando normalmente. Essa variação é chamada de volatilidade e faz parte de investimentos de maior retorno. Existe também o risco de crédito, que é quando você empresta seu dinheiro para um banco ou empresa e ela não consegue te pagar. É por isso que CDBs de bancos pequenos ou títulos de empresas geralmente pagam mais. Eles oferecem uma recompensa maior porque existe uma chance maior de não receber. Outro tipo de risco é o da liquidez, que é a facilidade para transformar o investimento em dinheiro de volta. Alguns investimentos pagam mais de 1% ao mês, mas você só pode resgatar no vencimento, como acontece em certos investimentos de renda fixa. Por isso, antes de buscar essa rentabilidade, vale se perguntar se você está disposto a ver oscilações, esperar o prazo certo e diversificar o seu dinheiro para não depender de um único investimento. Uma das armadilhas mais comuns para quem busca mais de 1% ao mês é acreditar que se um investimento rendeu bem no passado, ele vai continuar entregando o mesmo resultado no futuro. O que aconteceu antes serve como uma referência, mas não como garantia. O mercado muda o tempo inteiro, a taxa de juros sobe ou cai, a inflação acelera ou desacelera. Empresas têm bons e maus momentos, e eventos inesperados, como crises políticas ou econômicas, podem mudar completamente o cenário. Vamos exemplificar com fundos imobiliários, que por diversos motivos podem ter seus rendimentos elevados. E é aqui que você deve prestar muita atenção. Nem sempre isso é um sinal de oportunidade imperdível. Às vezes é justamente o contrário, pode ser um alerta para investigar mais a fundo antes de investir. E o primeiro motivo é a venda de ativos ou eventos não recorrentes. Alguns fundos imobiliários vendem imóveis ou ativos da carteira e distribuem o lucro da venda aos seus cotistas. Isso pode inflar os dividendos temporariamente, mas não é algo que vai se repetir todos os meses. É importante verificar se o rendimento atual vem da operação regular ou de uma receita extra. Vacância baixa ou contratos atípicos temporariamente vantajosos. Um imóvel 100% ocupado, com contratos longos e reajustes altos, pode gerar dividendos elevados. Mas se o contrato vencer ou o inquilino sair, os rendimentos podem despencar. É essencial avaliar a qualidade e o prazo dos contratos. 3. Risco maior embutido no preço. Muitas vezes, o mercado precifica o risco. Se o valor da cota cai porque os investidores estão inseguros, o dividendo sobe. Ou seja, o rendimento pode estar alto porque o ativo está barato devido a problemas reais. Segmentos mais voláteis. FIs de papel podem pagar dividendos altos quando a taxa de juros está elevada, mas esses rendimentos caem rapidamente se os juros também caírem. É preciso entender a natureza do ativo e o ciclo econômico. E por fim, a distribuição acima da geração real de caixa. Alguns fundos distribuem mais do que realmente geraram em caixa, usando reservas ou capital próprio. Isso pode agradar no curto prazo, mas não é sustentável
variável e pode levar a cortes nos dividendos no futuro. Em resumo, dividendos altos podem ser uma excelente oportunidade, mas também pode ser um sinal vermelho. Sempre olhe o histórico, a origem do rendimento e a saúde financeira do fundo. Não invista apenas pelo percentual atual, pois ele pode mudar de forma brusca. E com ações podemos seguir a mesma lógica. A empresa pode ter vendido ativos, pode ter ocorrido um lucro excepcional, a disparada do preço de uma commodity e também a queda do preço da ação pode subir o percentual do dividend yield, mesmo que a empresa não tenha aumentado a distribuição de dividendos. Por isso, olhar apenas para o histórico da rentabilidade sem entender o contexto é como dirigir olhando pelo retrovisor. O investidor que quer buscar acima de 1% precisa acompanhar o cenário econômico, entender o que influencia aquele ativo e, principalmente, ter uma carteira diversificada para não depender de um único tipo de investimento ou setor. Quando a gente fala em buscar rentabilidades mais altas, é importante ter cuidado com promessas que parecem boas demais para ser verdade. Muitas vezes essas promessas escondem golpes ou investimentos muito arriscados que podem fazer você perder dinheiro. Desconfie sempre que alguém diz que o investimento é livre de risco e garante ganhos altos. Todo investimento tem algum risco, seja ele pequeno ou grande, e quem vende a ideia de lucro fácil pode estar omitindo informações. Agora que já falamos dos riscos e dos cuidados, vamos ver algumas estratégias que você pode usar para tentar alcançar essa rentabilidade de forma realista e consistente. Não basta diversificar por diversificar. É preciso escolher ativos que se comportem de forma diferente em cenários distintos. Por exemplo, combinar a renda fixa pós-fixada, que se beneficia quando os juros estão mais altos, com fundos imobiliários, que pagam bons dividendos, e ações de empresas sólidas, que podem se valorizar no longo prazo. Assim, se um ativo não for bem em um mês, o outro pode compensar. Aproveitar ciclos econômicos. O cenário econômico influencia diretamente os retornos. Quando os juros estão altos, alguns CDBs e LCIs podem pagar acima de 1% ao mês, com baixo risco. Já quando os juros começam a cair, os fundos imobiliários e as ações tendem a se valorizar, podendo gerar ganhos extras, tanto em dividendos quanto na valorização das cotas. Comprar bons ativos quando estão desvalorizados. Essa é uma das estratégias favoritas de grandes investidores. Nem sempre o mercado precifica corretamente os ativos. Por exemplo, uma boa ação pode cair de preço devido a notícias temporárias ou crises momentâneas. Mas se a empresa continua saudável, essa queda abre espaço para lucros maiores no futuro. O mesmo vale para fundos imobiliários. Um imóvel de qualidade que perde o valor momentaneamente pode ser uma excelente oportunidade. Reinvestir dividendos e juros compostos recebidos. Parece básico, mas muita gente esquece. Ao reinvestir todo o seu retorno recebido, você aumenta o seu capital e, consequentemente, os ganhos futuros. Esse efeito bola de neve acelera o crescimento e pode fazer com que a sua média mensal ultrapasse 1% com o tempo, mesmo que cada investimento isolado não renda tudo isso. Investir no exterior. A diversificação internacional não é apenas uma forma de diversificar o portfólio, mas também de proteger o patrimônio contra a desvalorização do real. Mesmo que o ativo lá fora não tenha uma valorização muito expressiva em dólares, quando você converte esse retorno para reais, o ganho pode ser muito maior por causa da variação cambial. Por exemplo, se o dólar sobe 10% no ano e o seu ativo lá fora rendeu 5% em dólares, na prática você teve um ganho de cerca de 15% em reais. Isso é especialmente relevante para quem vive em países com inflação alta, como o Brasil. Aqui, se você investir apenas localmente, precisa considerar que a inflação corrói parte do seu rendimento real. Mesmo que a sua aplicação tenha dado 10% no ano, se a inflação foi de 6%, o ganho real foi de apenas 4%. Já no exterior, além de fugir da inflação local, você ainda pode se beneficiar da valorização cambial, garantindo maior preservação e crescimento do capital no longo prazo. Você também abre a oportunidade de acessar setores e empresas que talvez não estejam disponíveis aqui, aumentando o potencial de retorno da sua carteira. Para quem está começando, é possível começar com fundos e ETFs que replicam índices globais, o que facilita o acesso e a diversificação, sem precisar escolher ações específicas. O rebalanceamento da carteira consiste em revisar periodicamente a proporção dos seus investimentos para manter o equilíbrio entre as classes de ativos. Com o tempo, alguns ativos podem se valorizar mais do que outros, alterando a proporção original e deixando a carteira mais exposta a riscos indesejados. Imagine que você definiu que 40% do seu portfólio seria em renda variável, 40%
30% em renda fixa e 20% no exterior. Se a bolsa subir muito, essa parte pode passar para 55% do total. Nesse caso, o rebalanceamento exige vender parte dos ativos que subiram e comprar mais daqueles que ficaram para trás. Voltando ao peso original, isso ajuda a capturar ganhos, realizar lucros e reinvestir em ativos com maior potencial de valorização futura. O rebalanceamento força você a comprar barato e vender caro, sem depender apenas de decisões emocionais, o que tende a aumentar a média de rentabilidade no longo prazo e proteger contra quedas abruptas de mercado. Feito de uma forma disciplinada, ele mantém a sua estratégia alinhada aos objetivos e pode ser uma das chaves para sustentar ganhos consistentes, acima de 1% ao mês. Não existe investimento perfeito que una alta rentabilidade, segurança total e liquidez imediata. E você, já conseguiu algum investimento que rendeu mais de 1% ao mês líquido? Conta aqui nos comentários a sua experiência ou dúvida e deixa o like se gostou do conteúdo.